pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Baez, escritora, e hoje eu tô aqui com a Andrea, minha amiga também escritora, e nós vamos falar um pouquinho sobre carreiras duplas ou triplas ou várias carreiras que uma mulher ou outras pessoas podem ter. Bem-vinda, Andrea. Obrigada, Dani. Que alegria estar aqui com você. Estamos ensaiando isso faz tempo, né? Faz bastante tempo, né? Bom, que eu queria conversar um pouquinho com você assim, a gente escreve, você, né, nesse mundo dos livros, das newsletters. Desde quando você se vê como escritora? Desde quando você se descobriu escritora, né? Então conta um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. Tá, se ver como escritora foi um processo um pouco mais longo. Mas eu escrevo há muito tempo. Eu estive na casa da minha mãe, no interior de São Paulo, recentemente, e eu peguei algumas agendas minhas antigas e até tirei algumas páginas para eu guardar. Porque eram textos bons e eu era uma garota, tipo, de 13, 14 anos. E eu olhei e falei, gente, eu já escrevia. E como que essa ficha não me caiu? Que eu poderia ser escritora. Nunca pensei em seguir por esse caminho. Então fui para publicidade, que exige um pouco, né, de criatividade, de escrita. Uma vez uma moça de uma agência falou assim, nossa, é muito boa em copy. Eu tinha contratado a agência, eu não era a copywriter. E ela, você é muito boa em copy. Eu, obrigada. Aí fui fazer um roteiro para um vídeo, né? Tudo para economizar, porque eu trabalho numa empresa familiar pequena. E aí, com o roteiro, era X reais o desenvolvimento daquele vídeo. E sem roteiro, era mais barato. Eu falei, eu escrevo o roteiro. Aí eu escrevi e passei a escrever todos os roteiros de todas as campanhas. E o pessoal falava, nossa, você é boa nisso. E mesmo assim, não caía a ficha de que, sim, eu poderia escrever, sim, sabe? Como uma ocupação. Pensei na minha vida adulta, assim, já pensei em escrever, sempre quis escrever para uma revista, na época que a gente lia Capricho, ou depois mais velha, tinha a Nova, aí eu falava para uma amiga minha que é jornalista, falava assim, vamos escrever, na época que a gente era solteira, vamos escrever dos encontros frustrados e a gente faz um livro. Nunca saiu do papel. Até que, aos 40 anos... eu falei assim, cara, eu tô sentindo que eu preciso me expressar mais artisticamente. Eu era do balé, eu faço sapateado. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer um pouco de tudo. Então eu voltei a tocar piano, que era uma coisa que eu tocava quando eu era pequena. Voltei a tocar piano, criei a newsletter, intensifiquei a dança. Eu falei, eu preciso achar pra onde eu vou. Arrisquei desenhar. E aí foi na escrita que o coração bateu mais forte. E foi na newsletter que eu comecei a me ver como escritora. E você sempre leu desde pequena? Sempre. Sempre. Eu era aquela criança esquisita. Eu também. Bom, eu defendi a escola em concurso de redação, né? Então... É mesmo? Dani! Totalmente a única que gostava das aulas de literatura, enfim. Mas é isso que você falou, a gente leva um tempo para internalizar isso, né? Eu acho que a gente precisa escolher a nossa profissão muito cedo, né? Na Sim. vida, eu acho. Eu tô passando isso com um filho adolescente agora, eu sei, mais ou menos revivendo toda essa história. Óbvio que o mundo evoluiu e hoje em dia o que você escolhe fazer de faculdade não necessariamente é o que você vai ter de carreira, né? Mas aquela coisa, vou fazer letras, não, vou fazer não sei o quê. Não, mas isso não dá dinheiro, não, mas isso não sei o quê. Então aí você acaba engolindo aquilo, né? Tua criatividade, tua coisa. Fui fazer administração com marketing também fui para essa área. Enfim, mas sempre sentia tá faltando alguma coisa, né? Faltando Tem mais coisa que eu quero fazer além disso. E aí me conta um pouquinho como é para você. No meu caso, hoje eu sou escritora, eu não trabalho mais em marketing. Óbvio que nada a gente perde, né? Porque hoje com as redes sociais a gente precisa usar o marketing. Não basta escrever, você tem que se divulgar, tem que trabalhar isso para todo mundo. Mas você, no teu caso, você ainda tem uma outra carreira e a escrita em paralelo, né? Tenho. Então, como que é esse dia a dia? Como você leva essas duas carreiras? No começo, quando eu
quando eu comecei realmente a me ver como escritora, eu tive uma dificuldade em aceitar que eu poderia ser as duas coisas. Continuar trabalhando e continuar escrevendo. Eu queria largar, eu queria parar o meu trabalho atual, e eu preciso contextualizar aqui. Eu sou sócia da empresa junto com o meu pai. Então, como, né, eu vou sair dessa sociedade, e eu gosto, se você pegar bem, olhar bem, eu gosto do que eu faço, a gente faz eventos, eu amo estar lá nos eventos, ver tudo pronto, mas eu tive essa crise. Falei, cara, eu não quero mais, eu só quero escrever, eu sou escritora, agora eu sou escritora. E aí, viver da escrita no Brasil é complicado. Eu acho que se lá fora já é complicado, aqui é complicado e meio. A gente não consegue ganhar com venda de livro o suficiente para pagar uma escola particular. Sim. Então, a não ser que você já seja best-seller, mas mesmo assim, eu acho que venda de livro chega num platô, né? Sim. E então eu comecei a analisar, passei mais ou menos um ano em crise, e comecei a analisar o que os escritores fazem, além de escrever. Então, os escritores trabalham muito com mentoria, com revisão, com leitura crítica, com oficinas, aulas de todo tipo. E eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Então eu acho que... E aí foi aí que a ficha caiu. Falei, dá pra eu conciliar. É óbvio que, por exemplo, a minha newsletter, ela tem uma periodicidade semanal. É difícil eu escrever semanalmente. Tem semanas que eu tô enlouquecida com trabalho, família, etc. Mas eu me coloquei esse desafio, justamente para eu não perder e para eu conseguir ir levando as duas. Às vezes dá uma atrasadinha, mas eu não deixo de fazer, porque é isso que eu quero. Eu quero continuar na escrita e eu quero continuar na minha profissão. Então, às vezes, uma dá uma embolada na outra. Hoje, por exemplo, essa manhã, eu tô me dedicando à minha escrita. À tarde, eu vou ter que trabalhar no marketing, nos eventos, na minha profissão. Na minha outra profissão, né? Olha como é difícil a gente internalizar que são duas. A gente tem que ser organizada. Às vezes, com a rotina, a gente fica meio atropelada e é normal. Eu tô aprendendo a não sofrer com isso. Mas eu acho que no fundo dá certo. Eu vou ver quando eu estiver escrevendo o próximo livro, como é que eu vou levar. Mas por enquanto, como eu tô com o livro pronto, o primeiro livro pronto, e a newsletter tá indo bem. E eu acho que são algumas coisas interessantes, assim, né? As pessoas às vezes perguntam, mas você faz o quê? Aí você fala, eu sou escritora. Não, mas você trabalha com o quê? Eu sou escritora. Porque tudo que envolve, porque as pessoas acham que escrever é só escrever um livro. E vai muito além disso. Você tem a newsletter, você tem outras formas de colocar a sua criatividade na escrita, né? Não só um livro. Não é escritor quem tem um livro publicado. Exato. Né? Você é escritor a partir do momento que você senta em casa todos os dias e escreve um diário. Exato. Você já é escritor. E né? tem muito esse estigma do escritor. Sim. E a gente sempre viu os escritores tipo, uma barra acima. Isso. Então é aquela coisa inalcançável. É o Machado de Assis. Ou é a pessoa que escreve de madrugada, vira a noite escrevendo, fumando enlouquecidamente, bebendo, e é só assim que você escreve. Não. Às vezes você tá sentada num café, você vê uma cena diferente, você fala, puxa, eu vou escrever sobre isso. Ou você, aconteceu, chutou a quina da mesa com o dedo e aí você lembrou de alguma coisa. E vem um texto sobre aquilo, ou uma reflexão, e não precisa ser uma coisa longa, né? Não. Uma reflexão, enfim. Eu acho que tem muito esse estigma também, né? E aí você falou um pouquinho sobre a sua newsletter já, que ela envolve um pouco do marketing também, né? Você traz uma pitada do seu dia a dia no marketing, que eu acho super... Gente, acompanhem a newsletter da Andréa, que é super divertida. A gente vai deixar todas as informações depois embaixo no vídeo. E vamos falar um pouquinho de onde surgiu. A Andréa está lançando um livro, que é o Engravidei. Ela acabou de lançar, vai ter um evento de lançamento no clube também, que a gente é sócia, nós vamos fazer junto o meu livro e o dela.
E vamos estar na Flip juntas também, fazendo evento de lançamento. Mas me conta um pouquinho como surgiu a ideia do Engravidei, de onde veio. Eu já li, recomendo ao máximo, ri, chorei, me diverti, me vi em várias cenas ali. Obrigada. Conta um pouquinho pro pessoal. Ai, eu fico até emocionada. Eu Engravidei, ele nasceu despretensiosamente, né? Ele não era para ser livro. Eu tinha um blog na gravidez do Rafael, meu primeiro filho, e era um blog que eu dividia com a minha mãe e com algumas amigas mais próximas só. E que me serviu como terapia, praticamente. Tudo que eu tava sentindo, e a gente, quando engravida, fica com os hormônios dominando a nossa vida, né? Os nossos atos e tudo mais. Então, um dia que a gente tá super feliz, outro dia a gente tá chorando como se tivesse morrido alguém. E aí eu desabafava muito no texto e botava lá. Todo mundo falava, nossa, seu blog tem que virar livro. E eu não botava muito a fé. Pois bem, o tempo passou, eu comecei a escrever com mais periodicidade. Entrei na comunidade de escrita da Ana Holanda, que a Ana Holanda é uma jornalista, escritora, professora. Ela tem uma comunidade que te desafia na escrita mensalmente. E aí comecei a escrever mais e comecei a ter coragem para poder lançar um livro. E na hora me veio o Engravidei na cabeça. O meu filho estava para fazer 10 anos e eu peguei e comecei a revisar os textos para montar o Engravidei. Falei com a Ana, falei, você me ajuda? Ela falou, ajuda. Só que assim que eu peguei os textos, eu olhei e falei assim, gente, eu não sou mais essa pessoa. A maternidade muda muito a gente. E eu olhei para aqueles textos e eu falei, não sou mais eu. E aí eu comecei a escrever, automaticamente eu quis escrever respostas para aquela Andréia do passado. Falei, não, calma. E então, assim nasceu o livro, com textos de 10 anos atrás e textos atuais com essa bagagem de uma década de maternidade. A Ana foi uma super mentora, ela me ajudou a criar uma coesão, né, ali dos textos, me encorajou nessa ideia dos 10 anos e tá aqui o Engravidei. E é muito engraçado porque a gente se conheceu pela escrita. Sim. Apesar de ser sócias do mesmo clube, de terem... Os nossos maridos correm juntos, né? E foi a escrita que nos uniu. E a gente tem uma trajetória parecida com algumas coisas. Você foi através da Ana Holanda, eu através da Débora, da Escola de Escritoras. Também uma comunidade feminina que ajuda a gente, né? E acolhe nesse momento de decisão ou de escrita, de colocar ali no papel coisas que são sentimentos, né? Tem que ter um olhar mais carinhoso, uma compaixão para você analisar seus textos, né? Porque você pode pôr tudo a perder, Sim. né? Enfim. E a gente vai agora junto para a Flip fazer o lançamento do livro. Qual é a tua expectativa? A Andréia tem uma editora, que é a Caravana, eu tenho uma outra editora, que é a Polifonia, mas nós vamos estar nessa jornada mais uma vez juntas e eu queria entender um pouquinho qual é a tua expectativa com a Flip. Eu vou estar lá pela primeira vez, mas eu sei que você já esteve, mas como escritora vai ser a primeira vez, então exato. O que você espera? Ai, Dani! Olha, da primeira vez parecia que eu tava na Disney, porque são várias... A Flip não acontece só no palco principal, são várias casas que se montam, né? Se constroem ali no centro de Paraty. O centro de Paraty, aquele centro histórico, tem várias casinhas. Aí as editoras montam as suas casas nessas casinhas. Tem editora, tem movimentos, como por exemplo o Escreva Garota. E aí eu vou fazer uma parte de uma mesa na Casa Caravana. E eu vou... agora com um pouco de medinho, sabe? Por estar nesse lugar, por ter um lugar, inclusive, de fala dentro de um festival literário tão importante. Então, da primeira vez eu fui como se estivesse indo pra Disney. Agora eu tô indo com um pouco mais de responsabilidade, sabe? E saiu o tema da minha casa, da mesa que eu vou participar, que
fala justamente sobre inspiração, né, para escrever. E eu já tô pensando o que eu vou falar, o que eu não vou. E eu fico assim, ai, será que não vai ter ninguém? Será que eu vou ter que contratar figurantes para entrar ali e fazer número? É isso. Né? Então, a gente fica com um pouco de medo mesmo, exatamente. É igual se lançar na escrita, né? Você falou do apoio que a gente tem dentro das comunidades que a gente faz parte, que é super essencial esse olhar carinhoso, esse abraço, alguém que fale, sim, você é escritora, E uma né? crítica construtiva. Uma você crítica pode melhorar construtiva. aqui, você pode melhorar ali, mas de um jeito que não te faça não querer mais fazer aquilo. Né? Só que agora na Flip, como escritora, eu tô super sujeita a receber críticas de todos os lados. Exatamente. Então, enfim, a minha expectativa é não receber muitas críticas. E essa é uma coisa interessante, né? Que você falou do medo mesmo, né? Do receio de, por exemplo, num evento de autógrafo não aparecer ninguém. Né? Você fala, puxa, se ninguém for, né? E eu lembro da Margaret Atwood contando que uma das primeiras vezes que ela foi fazer um evento de autógrafos lá atrás, ela fechou uma parceria com um amigo dela, que tinha uma livraria na época, e ela foi. Todo mundo falando que ia, e ela falou, não apareceu ninguém. Nem as pessoas da minha família foram. Aí ela foi lá pelas tantas, chegou um homem vindo na mesa, ela ficou toda animada, o cara só queria saber onde era o banheiro. Gente! Então assim, ela falou, não desistam. Não Sim. desistam, porque a vida é assim, né? Todo mundo passa por dificuldades, por perrengues, né? E isso acho que em todas as carreiras. Né? Sim. Mas as críticas realmente a gente não tem controle sobre isso. E a gente tem que saber separar. Porque hoje em dia, com redes sociais, tem muito hater. Sim. Então, às vezes a pessoa tá lá, ela tá num dia ruim e ela só quer criticar. Então ela faz uma crítica que não tem fundamento nenhum. Tem muito dono da verdade também. Muito dono da verdade. As pessoas veem 2, 3 vídeos, acham que já são expert naquele assunto. Exato. Também. Então é legal também pra gente. Sim. Pra gente poder aprender a separar a crítica que vai me fazer crescer e a crítica que eu devo simplesmente ignorar. Sim. Porque também não vou ficar brigando, sei lá, na internet, enfim. Até porque você não escreve pra todo mundo. Né? Escreve, sei lá, quando eu vou escrever um texto, eu vou escrever um livro, eu escrevo pensando em uma pessoa, algumas pessoas específicas, né? Sim. Você não escreve, quero agradar todo mundo, porque isso é inviável. Não, né? E isso é o começo do fim. Se você pensar em agradar todo mundo, pode esquecer. Você pega o texto e joga no lixo, porque não vai agradar, você não vai fazer aquilo que realmente você gostaria de fazer. E, enfim, eu acho que a gente tem que ser o mais verdadeiro possível quando tá escrevendo, colocar tudo da gente, né? Mas a Flip, voltando pra gente também não desviar, porque eu super desvio dos assuntos. Desviamos. A Flip é um lugar que é muito inspirador. Então, a gente vai pro festival e vai assistindo mesas e vai ouvindo histórias. E aquilo também vai deixando a gente com mais vontade de escrever, com mais coragem de colocar nossa palavra no mundo. É um lugar muito inspirador. É arte pura. Eu tô super ansiosa. É muito legal, você vai amar. E me conta um pouquinho, quais são seus planos para o futuro? Você já tem outro livro na cabeça? Ainda não? Eu tenho um livro na cabeça. Tenho um livro na cabeça. Eu não sei se vai ser um livro, eu tenho uma ideia. Sim. Então eu fico matutando ela antes de começar a colocar no papel. Mas é uma ideia que tá me rondando já faz um tempo. Eu não sei se vai ser um livro, se vai ser um conto. Enfim, vamos ver aonde que a escrita vai me levar. Mas eu tenho também outros planos com o Engravidei. Eu tenho muita vontade de transformar o Engravidei numa peça de teatro. Muito legal. Ou numa série. A minha escrita, ela é bem sarcástica. Eu uso ironia bastante o tempo todo. Então, dá super para transformar numa sitcom. Tenho até alguns episódios já montados na minha cabeça. Mas eu também vejo como uma peça de teatro
Eu lembro quando eu era mais nova, eu fui assistir a Mônica Martelli, quando ela fez Os Homens São de Marte, e era só ela no palco. E eu penso em duas pessoas, a Andrea atual e a Andrea 10 anos atrás. E dois focos de luz e elas, uma meio que conversando com a outra. Eu já quero assistir, pode fazer, eu já quero assistir. Então, eu tenho muito essa vontade. Eu acho que antes de eu mergulhar numa próxima história, eu vou explorar um pouco mais do que o Engravidei tá me dando, das possibilidades. São tantas. Isso. Muito bom, Andréia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, A Dani. gente se vê nos eventos literários. Pessoal, acompanhem. A gente vai postar nas redes sociais sobre o evento no clube, sobre a Flip, os bastidores, Isso. tudo. Vamos deixar as newsletters das duas para vocês verem. O link para comprar o livro da Andréia. Obrigada e sucesso. Obrigada, Dani. Amei.